a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton Jung. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você. Muito obrigado, Feliz Ano Novo Miriam. para você, que eu não falei ainda. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, vamos falar das consequências deste ataque dos Estados Unidos à Venezuela com a captura de Nicolás Maduro. O que você nos traz aí para a reflexão? Olha, ainda as coisas estão muito nebulosas. A primeira informação que a gente tem é uma coisa que eu tinha dito já no sábado, nos meus comentários, tanto no blog quanto na Globo News. É que é uma mudança de dirigente, de governante, mas não de regime. Então, a gente está nessa situação, né? Às vezes há uma entrada, uma invasão americana e acaba trocando o regime, mas até agora não houve isso. O que há é a manutenção da Delcy Rodrigues. E ela, no primeiro dia, ela fez uma declaração muito forte, exigindo a libertação imediata de Nicolás Maduro, mas ontem ela já falou de desenvolvimento compartilhado, de relação de respeito. Evidentemente que ela está recuando da fala inicial. Ela está sob ameaça direta. O presidente americano Donald Trump disse que se ela não cooperar, vai sofrer uma consequência talvez pior do que Maduro. Então, ao falar isso, é uma coisa explícita, é uma chantagem e uma ameaça explícita sobre o governante de um país. Então, e a fala dele inicial, que vai administrar, ainda não ficou claro. E ontem, Marco Rubio, o secretário de Estado, já começou a sair dessa palavra, abandonando essa palavra de administrar a Venezuela. Mas o que eles querem é aumentar a produção do petróleo. A gente precisa entender uma coisa: os Estados Unidos não precisam do petróleo da Venezuela. Não precisam, porque os Estados Unidos são o maior produtor do mundo. A situação de Estados Unidos dependente de petróleo é uma situação antiga. De lá para cá, houve um aumento muito grande das reservas americanas, da busca americana e da produção. Então, o que eles precisam o que eles querem é controlar o comércio mundial de petróleo, reduzindo a importância do Oriente Médio. Mas não o que eles precisam para seu próprio consumo. Até porque o petróleo da Venezuela, ele é muito específico. Ele é um petróleo muito pesado. E um petróleo muito pesado precisa de refinarias capazes de processar esse petróleo, transformando nos derivados. Não é qualquer refinaria que pode usar o petróleo da Venezuela. Então, a ambição americana, na verdade, é controlar o mercado. Hoje, o petróleo amanheceu em baixa, até porque a Venezuela hoje tem uma produção muito pequena. A Venezuela já produziu 3 milhões de barris, produz 1 milhão de barris. O Brasil produz 4 milhões de barris. Para você ter uma ideia, né? O Brasil produz muito mais do que a Venezuela. E é a principal pauta de exportação do Brasil. Então, o negócio petróleo está envolvido diretamente nisso, nessa operação agressiva, colonialista e inaceitável dos Estados Unidos, você invadir um país e sequestrar um presidente. Isso não significa concordar com Maduro, que sempre critiquei muito aqui, né, Milton e Cássia, o governo da Venezuela, que deixou de ser democracia há muito tempo, é uma ditadura. Mas essa maneira como os Estados Unidos fizeram é um ato ilegítimo e ilegal, inclusive em relação às leis americanas. Ele entrou em guerra com a Venezuela e está dizendo que não é guerra contra a Venezuela, porque se ele assumir que é guerra contra a Venezuela, tem que pedir autorização, teria que ter pedido autorização ao Congresso. E ele não pediu, e disse que não faria isso, porque o Congresso ia vazar. Então, o presidente Trump desrespeitou leis internacionais e leis americanas ao mesmo tempo, né, quando ele fez essa operação, Cássia. E perguntado, Miriam, se uma operação militar poderia ser realizada contra a Colômbia, o presidente Donald Trump respondeu que seria uma boa ideia. Pois é, isso é assustador porque
A Colômbia tem um presidente eleito, um presidente democrático, e é um governo constitucional. Então, se ele fizer alguma coisa em relação ao presidente da Colômbia, aí é uma coisa, aí é muito assustador, né? Porque aí você chega num... assustador é tudo desde o começo, mas ele se dispõe a ser a polícia do mundo, tem a América Latina como prioridade e acha que pode invadir os países e determinar política interna. Isso é perigosíssimo. Os Estados Unidos, a gente está num momento muito perigoso da história. E a Colômbia tem muito mais a ver com produção de drogas do que a Venezuela. Mas não o presidente em si, né? O crime organizado na Colômbia. Então, é preciso ver como é que vai se desenvolver isso, mas os sinais são muito ruins, porque ele se dispõe a entrar e sair dos países, determinando o que acontece lá dentro, né? É preciso acompanhar a evolução desse equilíbrio delicadíssimo do governo da Venezuela, que é chavista, que é um governo, que é o mesmo governo, que tem o mesmo ministro da Defesa e o mesmo, enfim, toda a estrutura a estrutura de poder do Maduro está lá. E então, até onde vai isso? Como será essa relação? Será uma relação de submissão, transformar a Venezuela num protetorado? Ainda não está claro como vai evoluir, mas os sinais são muito ruins. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia.